Nós estamos captando imagens no setor público, né, de forma pública, mas que ela tem o quê? Ela tem um propósito, garantir a segurança das pessoas que lá estarão. Se tiver, por exemplo, alguém foragido do semiaberto ou alguém cometendo crimes, é possível estabelecer uma conexão com um banco de dados e a partir dali gerar os alarmes. Um incêndio, uma bomba, né? Então, na COP30 há uma preocupação toda específica, né, com o terrorismo. Sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um episódio especial do podcast aqui no COP Internacional 2025, São Paulo Expo, em que a gente tem a oportunidade de entrevistar os grandes players do mercado, as autoridades, especialistas e personalidades que estão presentes aqui na feira. E eu tenho a honra de dedicar esse episódio especial da Bercana e recebo aqui, já pela segunda ou terceira vez, o meu grande amigo, Humberto de Sagaray. Seja bem-vindo, meu velho. Muito obrigado. Mais uma vez estamos juntos aqui para trocar umas ideias, conversar e, acima de tudo, difundir o conhecimento, né, e procurar contribuir aí com os nossos colaboradores, com o pessoal que nos segue. Deixe seu like aqui já e vamos em frente, né? Para a gente ocupar bem esse tempo. Eu agradeço o convite, estamos aqui na COP Internacional, é uma grande honra estar aqui, né, dentro desse programa que traz inúmeras personalidades políticas, personalidades do executivo, personalidades da segurança pública, sobretudo. É muito prazer estar aqui na sua presença de novo, meu grande amigo Luciano. Não, o Coronel Humberto é uma referência conhecido no Brasil inteiro, sobretudo o pessoal da área de inteligência. Isso. Sempre que eu me refiro ao nome do Coronel Humberto, para um colega que é da área de inteligência, eles elogiam muito o seu trabalho, um doutrinador, um professor, que tem entregue todo o tempo de formação, network e capacidade de operação agora para a Bercana como diretor, não é isso? Isso, como diretor de desenvolvimento de negócios. Olha que é grande responsabilidade. É um desafio, né? Captar recursos e fazer o planejamento para que a companhia desenvolva seus negócios e amplie a receita, sobretudo, né? E claro, tem que ter uma gestão estratégica e nós fomos convidados pelo seu Milton, né? Que é o nosso presidente, que é o nosso CEO, e lá estamos desenvolvendo essa tarefa. Rapaz, e que tarefa, porque quando a gente olha e visita aqui o stand, que cada vez cresce mais da Bercana, a gente percebe uma gama de tecnologias voltadas ao operador de segurança pública. A Bercana se destaca por ser uma empresa devotada a entregar soluções para a segurança pública. Temos aqui até uma réplica, né, do 6CCM, que tem sido utilizado e cada vez mais está presente nos principais eventos, e o COP tem se destacado também. E a gente já pode começar falando. Vamos falar sobre dessa isso, grande ferramenta para as forças de segurança pública, que é o 6CCM. Inclusive nós já temos algumas unidades já distribuídas em algumas polícias, né? Em algumas secretarias de segurança pelo Brasil. Ela traz algumas novidades tecnológicas, né, e passa a se constituir dentro da doutrina de comando e controle, que é o que a gente vai procurar conversar aqui, numa articulação estratégica para que as polícias militares, para que a polícia civil, polícia penal, enfim, para que a estrutura de segurança pública tenha o dado no terreno, sem necessariamente passar pelos 190 os grandes centros de coordenação, como é aqui uma referência aqui em São Paulo, o Copom, né, da minha época tinha o Copom, hoje eles estão com esse nome, Centro de Comando e Controle, né, e aqui o nosso caso é móvel, ou seja, é quando a tecnologia passa a ser embarcada, e eu levo a tecnologia para o terreno, para que eu tenha uma decisão muito mais rápida, né, e uma ação reativa e até preventiva, porque o caminhão, quando chega num evento,
por si só, ele já transmite uma sensação de segurança. Com certeza, e grande, né? Uma grande Sim. sensação, né? Isso. E aí nós temos dentro do veículo algumas coisas tecnológicas importantes. Mas antes disso, né, eu gostaria de falar aqui para todos que nos ouvem e aqui para o meu amigo que eu estou conversando, o que está por trás disso aqui, né? O que está por trás dessa vigilância digital? É uma coisa que vem lá do Jeremy Bentham. Eu até escrevi aqui para eu não esquecer, embora eu já tenha lido as obras deles, mas hoje é um dia de final de feira, a gente já está meio cansado, né? Mas esse conceito vem de 1785, ou seja, quando o iluminismo na Europa já estava chegando a seu final. E o que fez esse cara? Qual era o problema? Prisão. Então, como é que eu vou vigiar os presos, né? Então, saiu a partir desta ideia, né? Podemos dizer assim. Ou seja, eu precisava construir uma arquitetura que permitisse vigiar os apenados. Então, o que ele fez? Construiu um presídio circular. Então, vão imaginando aí na cabeça de vocês. Nós estamos em 1785. Energia elétrica era uma coisa que era um sonho de consumo, né? Então, como é que eu vou cuidar o preso à noite, certo? Sem ter uma vigilância em cada cela, em cada galeria. Então, o que foi feito? Foi feito um presídio, no centro do presídio uma torre, e nessa torre os vigias, de maneira que eles podiam olhar a qualquer momento em 360 graus a galeria. Bom, a cela. Isso é o suficiente? Não, à noite eles colocavam uma lamparina ainda com óleo de baleia, né? No seguinte sentido, olha só, Loyola, a ideia, a sacada. Ficava tudo escuro e aquela lamparina em cima da porta. Se o preso se movimentasse, ele projetava a sombra na parede. E isso despertava a atenção do vigia, que naquela cela tinha uma movimentação. Então, vejam, é um conceito que vem lá de 1718 e nos acompanhou. O que mudou? A tecnologia. Não mudou nada. Ou seja, a vigilância a partir de um ponto, né, com 2, 3 guardas, eu consigo controlar todo o presídio. Eu tenho um sensor humano que, a partir de um alarme, que é a projeção da sombra na parede, eu tomo o processo decisório de mandar alguém ir lá, comando e controle, verificar o que está acontecendo na cela e me informar, sem rádio. Né? Ele vai lá, verifica e retornava lá para essa parte central. Michel Foucault, depois ele até aprimorou essa questão, discutiu sobre o controle social, enfim, né? E hoje, antes de entrar no caminhão, a gente vê na arquitetura urbana esse conceito. Por exemplo, shoppings. Tem muitos shoppings que ainda não havia na época, foram construídos, né? Na época, com um fundo. E aí as lojas ao entorno, com as escadas rolantes, de maneira que um vigilante conseguia, a partir de um ponto, olhar o outro lado do shopping. Interessante. Né? Então, a mesma coisa nos quartéis. Ou seja, além de proteger, eu também tenho o controle de todas as salas. Por exemplo, a academia da Brigada Militar, lá no Rio Grande do Sul, que eu fui comandante da academia. Como que ela é? Ela é um Forte Apache. A partir do meu gabinete, eu enxergo todas as entradas da sala de aula. Eu sei se o professor chegou, Rapaz, se a turma, cuidado do cadete, se a turma estava em sala de aula, quem chegou atrasado, ou seja, na igreja católica, sobretudo nos mosteiros, se tu olhar, né, também eles são dispostos dessa forma. Ou seja, a partir de um ponto, eu tenho o controle de todos os padres, enfim, quem faz parte ali do mosteiro, os frades, sobre esse controle social. A mesma coisa nas escolas. Tem escolas que são construídas dessa forma, né? E a partir de um ponto eu tenho o controle do recreio das crianças, das salas de aula que está sendo ocupada. Então esse conceito ultrapassou os séculos e hoje o que é feito? Hoje eu vou transformar isso de uma maneira digital. A partir de um centro de comando e controle, eu tenho
todas as câmeras de uma cidade espalhada, e a partir dali eu tenho os alarmes, eu tenho a condição de controlar o que está acontecendo. Olha que interessante isso. Muito interessante. Né? É interessante. A criminologia, né, a nossa área, ela trata sobre essa questão. Claro que por outras óticas, né? Não estou dizendo que isso aqui é um modelo perfeito, longe disso, né? Mas é uma questão para que você entenda, até mesmo como desenvolvedor, o que você quer fazer com isso, o que você quer alcançar para o teu público, o que você quer alcançar para o mercado e de que maneira esse mercado pode aproveitar. Então, tanto o lado empresarial necessita entender o conceito, quanto o lado que vai fazer a utilização disso aqui. Então é uma coisa que não é muito falada, que é e agora eu deixo para essa primeira fase, né? É o panóptico. Então, se vocês procurarem aí panóptico, né? É pan, que é todo, e óptico, que é a vigia, o olhar. Então, eu tenho olhar sobre tudo, né? Então, daí desse conceito se criou hoje na sociedade, que é a nossa área, né? Da questão digital. Esses equipamentos, né? E até mesmo as redes sociais. Se tu olhar, se tu perceber, a partir do meu Instagram, eu vejo tudo que os meus amigos estão publicando. E vice-versa. Então, é uma vigia mútua, que nada mais e nada menos tem a sua origem, pelo menos mais próxima do nosso século, em Jeremy Bentham. Né? O panóptico. E tudo isso que você falou, a gente consegue visualizar aqui. A partir dessa ferramenta tem comunicação, tem câmeras de monitoramento e tem todo um sistema, né? Que obviamente um centro integrado de comando e controle, sobretudo em grandes operações. Né? E aí tu tocou um ponto fundamental, né? Temos a comunicação. Então vejam bem, não adianta eu ter toda essa estrutura e eu não ter como comunicar. Eu posso gerar o dado a partir das câmeras que estão dispersas, né? Dentro do primeiro perímetro, digamos assim, né? Eu posso ter uma comunicação que a gente trata essas câmeras como um sensor, e a partir desse sensor eu vou tomar uma decisão. Mas se eu não tiver comunicação, eu não vou ter a eficácia que eu estou esperando, nem a efetividade. O que acontece então? Primeira coisa, o pessoal entender o que é o famoso, que todo mundo fala, comando e controle. Olha, pela doutrina do Exército, que tem um manual que fala sobre isso, e pela doutrina da OTAN, comando e controle é a capacidade que o senhor tem de dar uma ordem, essa pessoa cumprir a ordem e dar o status dessa ordem para o senhor. Isso é o comando e controle, ou seja, eu determino que a viatura vá até o local X, em razão de um telefonema que chegou no 190, por exemplo, de estar ocorrendo um crime. Essa viatura chega no local e reporta ao centro. Olha, realmente tem aqui um homicídio, tem um corpo, houve um assalto, a vítima está aqui, ou é um acidente, e reporta a esse centro. E esse centro passa a ter uma outra questão importante doutrinária, que é a consciência situacional. A consciência situacional, o que acontece? A partir de cada sensor, a partir de cada ocorrência atendida, né, eu vou estabelecendo uma consciência situacional do terreno. Quem for de operações especiais, quem já trabalhou junto com o Exército, fiquei um tempão à disposição, essa questão da consciência situacional é extremamente importante. E os generais, para quem a gente trabalhava, né, eles sempre diziam, e há uma frase famosa, que a arma do general, qualquer general de qualquer arma, é a comunicação. Então, às vezes, pode até parecer que é uma arma que não é muito importante, que o mais importante é a infantaria, a artilharia, a engenharia, mas a comunicação, hoje em dia, sem ela, não existe o comando e controle, entenderam? É importante que todos entendam isso. Eu não consigo dar a ordem nem receber se ela foi ou não cumprida. Então não adianta eu ter toda essa estrutura se eu não tenho a comunicação. Tá? E aí vem um desafio. Normalmente esses caminhões, quando são projetados, a gente tem uma área na empresa que projeta os caminhões, né?
com relação à questão do chassis, né? Com relação ao fabricante, né? Da carreta. A gente trabalha com a Volvo e com a Mercedes, porque eles atendem os editais que são bastante exigentes, né? De andar no terreno, de viajar de um lugar para outro, enfim. A própria carroceria, ela tem uma estabilidade e uma suspensão diferenciada, para que eu tenha aqui um balanceamento de carga, de forma que não obstrua ou não prejudique a dirigibilidade do caminhão, que às vezes a carga, né, pode dar o canivete, que vai, ó, o cavalinho avança e essa parte aqui... Até porque é uma estrutura cara, isso, né? E o que está aqui dentro é uma estrutura, exatamente, cara e sensível. Então, o chassi, ele vem de um projeto de caminhões que transportam vidros. Vejam isso, caminhões que transportam vidros. E esse projeto, em razão da sensibilidade do vidro, ele foi incorporado aqui no projeto. Então, a primeira coisa, assim, né, começando, a gente, é como se fosse uma casa. Como é que a gente constrói? O chassis, né, monobloco. Então, eu tenho a tração nas rodas, eu tenho um sistema de suspensão específico, né? De maneira que isso aqui se torne leve, mas ao mesmo tempo resistente e confortável para quem está dirigindo o sistema, né? Ou mesmo dentro que a gente chama da caixa aqui da unidade principal. E numa caixa que a gente olha aqui, lógico que os colegas que estão em casa não podem perceber, mas você tem aqui o servidor nessa região, né? Isso. A sala de operações, e até, né, com tamanho que a gente tem um corredor, é isso? Separando, isso, né? Isso. E uma sala de gerenciamento de crise, sim, inclusive com banheiro e uma copa, né? Claro, porque é pensado também não só na tecnologia, mas quando a gente criou, a gente colocou, olha, nós que vivenciamos aí nessa área, o ser humano para nós é o bem mais precioso da corporação, são os seus integrantes, desde o soldado ao coronel, né? Então existe uma preocupação, até mesmo para que ele faça um bom serviço, né? Ele consiga um conforto mínimo. E então, consiga resolver tudo dentro da unidade sem precisar até para questões de segurança. Isso, né? Eu estou de plantão, eu não posso sair para procurar um banheiro. Eu tenho um banheiro aqui e tenho uma sala de crise, ou seja, as pessoas que vão decidir, as pessoas que vão fazer a gestão do evento, né? Elas poderão usar a própria sala, onde toda a comunicação e todas as informações, elas estão sendo captadas pela unidade e a partir dali feitas as análises, porque também tem a parte dos analíticos. Reconhecimento facial nessas câmeras, reconhecimento de placa e reconhecimento de movimentação. São mais de 70 padrões. O que é isso? Eu consigo estabelecer assim, uma pessoa que tiver com um cachorro que tenha acima de 50 anos. Então o algoritmo consegue identificar, né? Ele estabelece uma ordem matemática e a partir daquela ordem matemática ele busca dentro do banco. Então esse algoritmo vai dizer se ele andou da direita para a esquerda, quantas vezes ele passou naquela câmera, quanto tempo ele permaneceu naquele local, se ele largou algum objeto. Então eu consigo, entre 70, eu consigo construir uma linha de raciocínio que, se aquele padrão for reconhecido, ele me soa um alarme. Por exemplo, a mesma pessoa permanece mais de 10 minutos na frente de da determinada câmera, que pode ser um banco, por exemplo, né? Pode ser um local do evento, e se ele retorna naquele local, ela já vai me alarmar dizendo que, olha, aqui tem uma situação que não é comum. A mesma pessoa está toda hora passando naquele local. Ou seja, é a sombra projetada lá da penitenciária que vai me avisar que tem alguma mudança diferenciada. E quando isso acontece, eu determino que uma unidade móvel ou patrulhamento a pé por radiocomunicação vá até o local e diga a situação e transmita para o centro qual é a situação que está ocorrendo. Veja, é o mesmo princípio, né? Só que de uma forma
bastante mais veloz e eu tô com isso tudo distribuído na Não, cidade. e Humberto, é importante mencionar que as forças policiais, né, na gestão de crises diversas, né, e a gente tem aí na história diversos relatos de situações em que você precisa de um pronto emprego, inclusive unidades integradas, né, que pode integrar, inclusive forças distintas como Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, até porque o espaço é adequado para isso, para que elas de forma conjunta possam operar nesse centro para que adote providências mais adequadas em tempo real, sobretudo pela questão de ser uma unidade móvel, né, que pode ser transportada, e aí é interessante a economia também, né, para a força, porque você pode trafegar e conduzir essa unidade para qualquer ponto, né, da corporação. Exatamente. É o que nós vamos ter agora, inclusive amanhã, estou aqui em São Paulo, né? Eu moro aqui em São Paulo. Amanhã eu já pego um voo de tarde para Belém do Pará. Por quê? Porque a secretaria, a Segup, adquiriu um caminhão desses aqui e nós despachamos ele a semana passada. Então ele já está chegando, já chegou. Então nós vamos amanhã para na segunda-feira fazer a conferência oficial dos equipamentos. Eu vou com a minha equipe e a gente já começa o primeiro treinamento de comando e controle embarcado. Então, mas é diferente do comando e controle do 190? É muito diferente. Porque aqui eu estou no terreno. Inclusive, ao mesmo tempo que eu transmito uma sensação de segurança, eu também estou me expondo, né? Dependendo do evento. Nós temos eventos aí que a gente acompanha, né? Da nossa querida Polícia Militar do Rio de Janeiro, que tem um equipamento desse, e colocou lá no show da Madonna, né? E outros shows que tem até do final de ano ali em Copacabana. E o sistema é extremamente importante e tem um resultado muito eficiente. Porque é o seguinte, nem sempre o 190, os sensores são, às vezes, a própria viatura e o patrulhamento que está ocorrendo naquela área. É um sensor humano, né? Se depara com uma ocorrência, ele avisa, né, para manter a consciência situacional da logística que eu tenho em torno desse equipamento ou do 190, mas aqui de uma maneira mais presencial e direta. Com uma questão, Loyola, assim, importante, tá? Ele vem com 9 módulos de câmeras que eu posso instalar aonde eu desejar, até 15 quilômetros. Então, se você vai fazer o evento o evento da COP30, a COP30 ela vai ter uma parte específica do local onde ele vai ocorrer a COP30, né? E a partir dali nós temos um primeiro perímetro. Esse primeiro perímetro provavelmente seja de forças federais, porque as pessoas que lá estarão são pessoas de outros países, né? São 128 delegações confirmadas. Então é uma torre de Babel. E essa torre de Babel ela precisa ter uma comunicação, pelo menos com a segurança pública. Então, muito provavelmente, o caminhão vai ser utilizado neste perímetro, né? E a Polícia Militar, ou quem tiver no comando, vai colocar as câmeras de forma que ele tenha uma abrangência naqueles locais mais sensíveis. Por exemplo, a entrada, estacionamento, a entrada no local onde vai ocorrer, dentro do próprio local, tá? E aí vem uma outra questão, né, em cima disso, que é a nossa responsabilidade pelo dado. Sabe que hoje, quando eu coleto esses dados e mantenho numa base, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, embora em algum artigo lá, ela diz que não estarão afetos à segurança pública, mas na verdade está, né? Por quê? Porque eu tenho que preservar essas informações, né, e disponibilizar somente para aquele que detém a autoridade de ver essas informações. Então, nós estamos captando imagens no setor público, né, de forma pública, mas que ela tem o quê? Ela tem um propósito, garantir a segurança das pessoas que lá estarão. Então, se tiver, por exemplo, alguém foragido do semiaberto ou alguém cometendo crimes, é possível
estabelecer uma conexão com um banco de dados e a partir dali gerar os alarmes. Esse é um ponto. Segundo ponto bacana, sabe, Loyola, é que eu fico com toda essa base preservada. Se depois de 3, 4 dias, tá, que terminou o evento e aconteceu alguma coisa que eu quero ver quem era a pessoa que estava naquele momento, eu consigo subir a foto dela e ela vai pesquisar em todo o banco, de todo o período do evento, para saber onde que aquela pessoa andou. Então também, além de ser, olha só, além de ser um produto muito próximo à polícia militar, à polícia ostensiva, ele também serve depois para a polícia judiciária na investigação. Cadeia de custódia. A cadeia de custódia da informação. Então, assim, vejam, o sistema que é projetado muito mais uma questão de prevenção, né, de ação, de reação, né, eu também posso depois utilizar a base por uma questão investigativa, uma questão de inteligência. Porque ela recebe uma certificação que, obviamente, garante a custódia daquelas informações e que vai ter, obviamente, valor probatório no sistema de justiça criminal. E isso é muito importante. Isso, o senhor que é doutor em Direito, né, sabe muito melhor que eu, que essa questão da cadeia de custódia e dos dados que são preservados aqui, eu tenho que ter o controle, eu tenho o tratador de dados, eu tenho o DPO aqui, querendo ou não, eu tenho o responsável, né? E dentro dessa cadeia de responsabilidade, eu tenho lá o responsável pelo sistema, o responsável pelos servidores, aonde que fica, pelo backup e principalmente quem acessa as informações daqui, que na inteligência é o credenciamento. Então as pessoas que vão trabalhar nesse centro, que lá, por exemplo, a COP, que é um evento extremamente sensível, que nós vamos ter uma classe política ativa, que nós vamos ter uma classe do executivo ativo, que nós vamos ter empresários e que nós vamos ter países, representantes de inúmeros países, ministros, chefes de Estado. Você imagina acontecer uma bomba de São João lá dentro, já é o suficiente para comprovar que a segurança não estava à altura do que o evento exige. E a repercussão é mundial, não vai ser na cidade. O olhar do mundo está direcionado para a COP. O olhar do mundo está direcionado para isso. E aí você, como empresa, entregar um sistema desse, vem uma outra responsabilidade, o treinamento. Treinamento que os policiais possam usar o sistema. E olha só, uma coisa interessante. Quando eu comecei a passar o projeto, e aí, Loyola, eu comecei a ver ali os conteúdos programáticos, tem que estudar todos os sistemas que estão aqui, a gente começou a ver, olha, primeiro eu tenho que ter um motorista habilitado. Pronto, tá? Já, categoria né? Já não é qualquer um. Dentro de uma instituição, tu sabe que não são todos motoristas que estão nessa categoria, né? Depois tem uma questão da eletricidade aqui. Eu preciso de alguém que tenha, porque tem geradores e às vezes o caminhão ele é fornecida a energia elétrica com um cabo externo para não usar os geradores, né? Então eu preciso ter alguém especializado e que vai ter aula sobre eletricidade dentro do caminhão. Como é que é feito o sistema elétrico? Se ele fizer qualquer coisa, eu queimo uma placa do sistema, eu corrompo todo o sistema com uma inabilidade praticada, né? E que vai pôr em risco toda a estrutura. Eu até digo, olha, até o cara que limpa o banheiro químico, né? Ele tem uma forma de usar e de esterilizar o banheiro químico. Não é uma coisa assim, vai lá, abre o caminhão lá num lugar isolado, né? Não é dessa forma. Até porque o banheiro tem uma série de elementos químicos, né? Que não produz cheiro, que elimina o odor, né? E mantém o sistema utilizável, tá? Aí a gente tem também a parte da cozinha, que tem a parte do café, inclusive, né? Então tem todo um cuidado sobre o incêndio nisso aqui, né? Então o corpo de bombeiros atesta, veja só. E aí começa a ter uma complexidade. E aí o sistema ainda. Eu tenho que ter uma pessoa ou várias pessoas com uma habilidade razoável em internet, porque dentro do que é usado aqui, além das câmeras, né? Porque eu vou ter um sinal
4G, 5G, lá na chipeira, mas eu também tenho um sinal satélite, que é o mais utilizado, tá? Dependendo do lugar, eu não tenho uma sinalização boa. A partir daqui, eu consigo acessar a internet e todos os sistemas da polícia. Então, eu posso fazer consultas no sistema, não é só a câmera. E ela é interligada à central de comando e controle fixa Exato, das ao Copom. instituições. Exatamente. Então, se for alguém preso aqui, imediatamente eu já consigo consultar sem estar utilizando o Copom. Veja, num evento como a COP30, é um bom exemplo, né? A gente vai para lá para aprender também. Você tem uma área específica, mas você tem toda uma cidade que interage com aquele. Então, a gente costuma dizer que aí se forma um ecossistema e que tem uma multidisciplinariedade de conhecimentos e de práticas que elas precisam estar de uma forma sistêmica. Eu preciso que isso se converse para que eu tenha o comando e controle e que eu tenha a consciência situacional. Não, e é interessante também a gente perceber, Coronel Humberto, que toda essa estrutura, eu até vejo aqui o servidor, possivelmente eu creio que deva ter também a questão de um isolamento, até por questões de segurança. Sim. E níveis de acesso também. Né? Sim, então, por exemplo, o colega que vai ingressar aqui para fazer a limpeza do banheiro, ele não pode ter acesso aqui ao servidor. É tanto que a gente percebe aqui que ele está do outro lado. Isso. Então, estrategicamente, há uma arquitetura aqui que foi pensada, inclusive com um corredor no meio, justamente separando esses dois espaços. Né? Exatamente. Nada como conversar com o especialista, né? Quando a gente projetou, não é só a estrutura do caminhão. Porque assim, vamos pensar, quiser construir um caminhão, qualquer um constrói. Tu compra caminhão, contrata e pronto, tá lá o caminhão. A questão toda é a arquitetura que você vai usar para contribuir com a segurança. Então, por exemplo, todas as portas têm controle biométrico. Todas. Os níveis de acesso. Para os níveis de acesso. Então, quem acessa a cozinha, banheiro, não é, ou a eletricidade aqui embaixo, não é o mesmo que acessa a sala de comando, que por sua vez não é o mesmo que acessa a sala de crises. Então tudo é dividido. Embora aqui dentro, funciona meio que um submarino, porque ele não é um espaço amplo, né? Também não é um espaço apertado, mas ele exige uma dinâmica interna, e isso a gente também ensina no curso, né? Até quando dá alguma emergência. De que maneira o centro reage? Uma emergência que está próxima do centro. Um incêndio, uma bomba. Né? Então, na COP30 há uma preocupação toda específica, né, com o terrorismo. Né? Como eu falei, se alguém jogar um rojão de São João ali, e fizer um barulho, já vai colocar questionamento em cima da segurança. Como é que esse cara entrou com o rojão, né, nessa questão? Cadê os detectores de metal? Então, vai ter colocado toda uma infraestrutura que não cabe a nós, né, não é conosco, mas o caminhão ele passa a interagir com essa infraestrutura. E aí se torna sistêmica, que por sua vez, com o policiamento externo e outros órgãos, desde a segurança do aeroporto, da segurança com a Força Aérea, a segurança do Cais do Porto de Belém, né, onde vão ficar atracados alguns navios, pelo que eu tenho informação, navios de cruzeiro, né, para fazer a parte de hotelaria, que a cidade não possui no número que é necessário para um evento dessa magnitude. Então, isso tudo que vai sendo trazido, você começa a ver que é uma colcha de retalhos, que nunca se encontrou, porque é uma força-tarefa, né, para aquele evento. Então eu preciso ter nos mínimos detalhes, pelo menos até onde vai a bercana, eu entender esse funcionamento para que eu preste um serviço para o meu cliente de uma melhor maneira possível. Então é uma complexidade, né? E pode ter um caos nisso aí, mas a gente precisa estar planejado isso tudo e integrado de maneira que flua a informação, que a inteligência flua,
né? Ou que a investigação criminal flua de acordo com a necessidade dos órgãos de segurança pública. E, Coronel Humberto, eu conheço um pouco do trabalho da Bercana, que é uma empresa muito conhecida, né, no cenário da segurança pública, com longo histórico de entregas. E o que a gente, e da fala do amigo fica muito premente. É como se a Bercana ela incorporasse nesse centro integrado as suas principais tecnologias. Então, toda a evolução que a Bercana tem e dos diversos equipamentos que ela tem, ela já dispõe, ela pode incorporar e, obviamente, adequando também às necessidades institucionais. É isso? É exatamente isso. Isso aqui foi feito a partir de um trabalho interno, que a gente verificou o que precisava disso aí. Muito antes de eu ter chegado à Bercana, já teve equipes, né? A gente só ajudou a melhorar o produto. Mas essa questão, ela é importante que o senhor falou. Por quê? Porque nós não somos fabricantes de antena de satélite. Mas eu tenho que ir no mercado buscar o melhor fabricante para garantir uma comunicação segura. O senhor imagina, numa situação de crise, o senhor perder o controle da situação porque eu não tenho mais comunicação. Então, tudo que está aqui, as câmeras da Axis, que é uma empresa de excelência no mercado, reconhecida. Então, não é assim para estragar essa câmera, é difícil. Elas têm uma durabilidade, elas têm uma garantia, né? Então, tudo que eu for incorporando aqui, por exemplo, servidores da Dell, né, tem que ser de uma qualidade comprovada. Eu não posso pegar qualquer equipamento e nem o teclado, para ter uma ideia, tem fio, é tudo Wi-Fi, é um teclado bacana, o mouse funciona. Por quê? Porque o meu CLS, que é o tempo que eu tenho de atender e dar atendimento e corrigir o erro, é muito baixo. Eu não posso ter um tempo para atender, em contratual eu estou falando isso, né? Eu tenho até 1 hora para repor uma placa. Isso aqui eu tenho até 2 dias para repor um servidor. Eu não tenho esse tempo. Então a empresa ela tem que se estruturar com uma logística, inclusive para esse evento, que qualquer coisa que ocorra aqui, eu tenha prontamente uma forma de resolver o problema, né? Então é uma responsabilidade grande que a Bercana assume, ela já vem há um tempo com essa responsabilidade da inteligência, né? Quando ela distribui equipamentos de contra-inteligência para varredura, que é uma outra linha. Então, quando eu faço a varredura numa sala e digo, a sala está segura e não tem nenhum artefato transmitindo de forma irregular a conversação desse espaço, né? Não tenho nenhum dispositivo que esteja gravando ou tanto vídeo como áudio e transmitindo de forma ilegal para outra área, e aí eu tenho a obtenção do conhecimento. Isso é muito encontrado na parte corporativa, né? E aí entra uma outra questão, até nos afastando um pouco daqui, que é essa questão da espionagem, né? Hoje a gente tem vários equipamentos na internet que o pessoal tem acesso, às vezes bem baratos, né? Que não vão barato porque é simples, ele vai durar pouco, e eu também não preciso que ele dure, eu só quero a informação naquele exato momento que ocorrer a reunião. E aí o que estabelece, cara? Estabelece o seguinte, que ciberneticamente, talvez a gente até esteja meio estruturado. Eu sei o que é um phishing, eu sei o que é um vírus, eu consigo no meu celular manter razoavelmente bem. Se eu não consigo, eu tenho alguém que me ajude, né? No meu computador, as empresas colocam firewall, colocam lá antivírus. Eu tenho uma gestão assim, mesmo que eu tenha os patches de segurança atualizados dentro do servidor, ok. Mas quando se trata do ambiente físico, o que me garante que numa empresa estratégica, por exemplo, a Vale, a Petrobras, a Transpetro, estou falando assim, a Sabesp, sabe? Quando eles vão para aquelas reuniões
de CEOs e até mesmo do conselho, o que que me garante que o que está sendo falado ali, além do risco que as pessoas que participam têm de falar, mas eletronicamente, hoje eu tenho um alto risco, porque é bastante comum ter isso, e não é difícil instalar. Eu posso usar o próprio pessoal da faxina, eu posso marcar uma reunião contigo, e nessa reunião que antecede a reunião que tu vai ter, e que eu tenho interesse de inteligência em saber o que foi falado, eu deixo lá embaixo da mesa, né? Então não é difícil. O que você tem que fazer? Você tem que ter um planejamento institucional, tanto governo como corporativo, para que você para mitigar o risco, você tenha um pouco de tranquilidade que naquela sala você pode falar algo que não seja algo que você tenha uma certa garantia que não vai fugir dali. Tem outros equipamentos muito interessantes que você coloca na manga e aí você convida. Isso eu já vi acontecer. Tem uma reunião lá na Última Rácio, com várias pessoas para tratar sobre a Copa Internacional, como que vai ser a questão da precificação, né? Como vocês têm, em tese, tem várias feiras, né? Não me cabe falar aqui, mas tem inúmeras feiras. Pô, o que a Copa vai lançar de novidade o ano que vem, né? Isso é interessante para o meu concorrente, né? O que a Vercana está preparando no campo da inteligência, qual é as parcerias que ela está se aproximando para o ano que vem, qual é o produto que ela vai lançar, como é que ela vai aprimorar e inovar o caminhão. Então são informações estratégicas que precisam ser protegidas. Aí entra uma coisa, você pode até ter o compliance. Eu tenho compliance de comunicação, questões contratuais não são tratadas no WhatsApp. Questões contratuais são tratadas no e-mail da empresa, né? Até para ter uma cadeia de custódia, né? Da informação, um histórico, né? E aí o que acontece? Isso tudo beleza, o pessoal pode até utilizar, mas a questão do artefato e da transmissão, né? Ele já é mais complicado, porque ele é físico. Depende de alguém lá e fazer a inspeção. E depende de alguém com conhecimento técnico de usar os equipamentos que a Bercana fornece. Orion, Oscar, Talon, enfim, né? Agora estamos lançando o Oscar na nova visão, né? Na nova estrutura com inteligência artificial para tornar mais rápida a inspeção eletromagnética. Mas isso tudo demanda tempo, demanda pessoas, mas é importante. Quanto que vale aquela informação, né? Eu saber quanto que a Vale vai colocar na Bolsa de Valores na semana que vem. Qual é a estratégia da Petrobras? Estou falando aqui de grandes empresas, né? Qual é a estratégia, né? Da Natura. Então são coisas. Qual é a estratégia? Vamos pegar as montadoras. Qual é a estratégia da marca da Toyota com relação a carro elétrico? Por que está chegando o BYD? Vai impactar o que nesse mercado? E qual é a estratégia deles atacar esse mercado? Então, assim, a Nestlé, por exemplo, teve uma época que ela foi lançar um produto e aí vazou o produto e elas não lançaram. Há muitos anos atrás. Então, não são as pessoas, às vezes, que vazam. É alguém mal intencionado, criminoso, que instalou algum artefato para tirar aquela informação de um local que o dado não poderia ter vazado. E aí eu vejo a complexidade, né? E aí eu volto a repetir, ciberneticamente, estamos ok, assim e tal, né? Mas fisicamente, como é que eu vou garantir que essa sala aqui esteja segura para uma reunião? Não está sendo monitorada. Isso, né? Coronel Humberto Garay, infelizmente a gente está com o tempo aqui, né? Apertado. Final de feira. Já estão desmontando até aqui. Pelos barulhos, né? O pessoal público de casa, embora os microfones estão captando. Mas é bom porque é a nossa atividade. É a nossa atividade. A gente não tem tempo nem horário, quando as coisas. Acontece, até porque eu acompanhei que passou o dia inteiro aí, né, fazendo as demonstrações, reuniões. Isso. Mas eu fico muito honrado e espero que essa seja a segunda ou terceira, que eu já perdi as contas de muitas, que a gente tem a oportunidade
de falar não só sobre o CICM, mas também de falar diversas tecnologias que a Bercana tem para oferecer para o mercado. Sim, são várias. A gente teria que fazer Um episódio para cada. Com certeza absoluta. Com certeza. E não só eu, né? Trazer mais alguém da empresa para a gente também trabalhar a parte mais comercial, né? E sair um pouco da parte técnica. Né? Que é a minha. E também dar um conhecimento, uma visão diferente, né? Da própria PM. Porque aqui sentado está a PM. Querendo ou não, eu sou o que sou. Exato. Não é isso? Nós somos o que somos. Nós somos o que somos. Não tem. Ah, você é PME, graças a Deus. Eu que sou bom, né? que bom. Eu sou o que sou. Pronto, né? Então, assim, com certeza, em 2026, eu não sou o presidente da empresa, mas a gente é diretor. A gente tem um posicionamento que é bastante validado, assim, bastante analisado com muita responsabilidade pelo presidente. E valorizando a educação também na área, claro, né? E ele sabe, o empresariado hoje, até para terminar, ele entendeu que não adianta só vender, tá? Há trancos e barrancos. Tem alguns que fazem um projeto de academia, assim, só para dizer que tem, que nem o compliance, né? Ah, você tem compliance? Ah, eu tenho um manual lá de ética e tal. Você tem canal de denúncia? Mas eu não divulgo, ninguém liga. Então você tem, mas não tem. E a Academy da Bercana, ela vem justamente por quê? Porque ela traz o cliente para dentro do ensino. Ela traz o senhor como palestrante, eu como palestrante e diversas autoridades que vão estar. E muito, talvez, e assim eu espero, aqui para os telespectadores que não estou bem antigo, né? O pessoal que está nos curtindo aí, com certeza a Última Ratio, ela vai ser uma vertente de reflexão, muito mais do que venda de produto, mas o que a gente quer trazer à mesa é uma reflexão, é uma discussão, claro que aí baseada no portfólio da empresa, sobre o que é melhor para a segurança pública, até mesmo para a corporativa. Estou sendo cobrado muito nisso, tá? A gente, você fica muito no Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Federal, Polícia Militar, e o corporativo, né? Aí de vez em quando a gente dá uma visitada. E é um mercado muito maior que governo. E está precisando de uma assistência tipo. O que nos falta, né? Falta fazer esse tipo de parceria, porque sozinho a gente não consegue, nem o senhor, nem ninguém. Até porque o nosso papel também é esse, educar. Educar. E a Última Ratio está 100% à disposição para contribuir com o Bercana Academy, então, porque a gente tem o mesmo objetivo. Exatamente. Então a gente nós estamos lançando um livro em parceria agora em 2026, que vai ter muita coisa bacana. Já fizemos uma parceria na edição passada de um livro. Da Escola Superior de Defesa. Nós já temos um livro publicado com a Última Ratio, onde os alunos foi publicado os artigos científicos dos alunos. E agora nós vamos fazer um livro específico sobre comando e controle e o outro sobre inteligência e contra-inteligência. Que já adianto, não é mais do mesmo. Certo? Que às vezes a gente vê por aí. E claro, os cursos, que nós vamos trazer os melhores especialistas e na maioria das vezes nós vamos ter dois segmentos. O curso que é pago, que esse eu não tenho como fugir, mas nós vamos ter muito curso gratuito, porque a Academia Bercana, ela também vem nessa vertente de transmitir conhecimento de forma gratuita para aquelas pessoas que não têm muitas condições, né, de participar de um curso desse nível, mas que a gente tem a consciência de nivelar esse conhecimento e não deixar somente para o nicho. A gente quer um nivelamento universal, gratuito, que todos possam contribuir com o nosso projeto educacional. Eu agradeço aqui, antes das palavras do meu amigo Loyola, eu agradeço aqui mais uma vez a parceria e foi muito boa a feira, tá? Que agora a gente está quase sendo expulso daqui, né? E vamos embora o quanto antes, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, comandante. É isso. Esse foi mais um episódio do podcast Opinião Segura, diretamente aqui do Pop Internacional. Um episódio especial Bercana, em que a gente tem a oportunidade de conhecer essa
Essa aqui é uma excelente ferramenta para as corporações policiais e vamos ter oportunidade nos próximos episódios de falar de outras tecnologias certeza. que a Bercana tem para oferecer. Forte abraço a todos, fosse honra.